Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da doutora Lívia e da doutora Annelise Steigleder. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui com vocês hoje, porque eu acredito muito que a única forma desta evolução acontecer desses nossos temas é essa união dos saberes e dos vários saberes, né? E o espaço que o direito vem ocupando nessas demais áreas e o espaço que nós, do direito, também ocupamos ao passar a estudar esses temas, decorre dessa sociedade complexa que precisa enxergar as questões a partir não só do ponto de vista das suas ciências, mas fazer com que esse olhar de complexidade tenha a contribuição a partir de cada ciência. Então é nessa perspectiva que vocês vão ver um pouquinho da minha abordagem aqui colocada. Eu vou pedir licença, eu sei que esse público aqui tem historiadores, tem pessoas que têm muito mais conhecimento dessa evolução que eu vou fazer aqui rapidinho. Então, já peço desculpas antecipadas, mas o meu objetivo aqui é tratar com vocês a forma de evolução das cidades, do conceito jurídico, para a gente entender por que hoje a gente tem um direito à cidade a partir da Constituição. Então, rapidamente, a gente precisa tratar um pouquinho desse conceito de cidades e o que mudou e o que faz a gente estar na situação atual. O primeiro ponto é que essas mutações, o conceito de cidades, ele foi mudando ao longo do tempo, né? Ao longo da história, e sempre acompanhou o sistema político e econômico vivenciado em cada período. E o sistema político-econômico vai refletir os conceitos jurídicos de cada sistema. Então, lá na história antiga, a gente começa lá com o Fustel de Coulanges, que a gente tinha a associação de tribos, respeitado o culto de cada cidade, tinha uma espécie de confederação, né? Tinha a enorme aproximação de religião e Estado. O que isso ia significar para o direito? A primeira consequência é essa aqui, ó, cidadão submetido às cidades. Não existia isso que a gente conhece como direito a algum conteúdo. É porque a organização, nesse momento aqui, o que existia de direito era a proteção dessas cidades na forma intramuros. E essa era a forma que as questões eram resolvidas. Então, não podia ter o casamento, por exemplo, entre pessoas de tribos diferentes. O modelo era um modelo em que a proteção era uma proteção física e intramuros, e sequer existia esse conceito de cidadão que a gente conhece hoje, cidadão com direitos. Tá? Um dos pontos assim, importantes também para a gente considerar, como premissa, é o seguinte: quando a gente faz esse tipo de abordagem, esse tipo de olhar, não é um olhar de crítica a um modelo que existia, é um olhar de constatação para poder fazer os processos de diferenciação. Ou seja, era assim porque o período tratava deste modo e exigia que fosse desse modo. O processo de evolução é que vai gerar depois a necessidade, né, o modelo de evolução é que vai gerar a necessidade de tratamento diferenciado e de perspectivas diferenciadas, né? No modelo medieval, as cidades tiveram força política intensa, era econômica, política, social e culturalmente independentes, né? Aqui, esse modelo medieval são as cidades que a gente, sobretudo na Itália, né, nós temos marcos importantíssimos, né? Veneza, Nápoles, os reinos, né, que eram os reinos expressos pelas cidades, as cidades que tinham acesso ao mar, as cidades que tinham a possibilidade de maior comércio, enfim, era todo esse modelo que dentro dessa característica, elas tinham a condição jurídica de cidades absolutas. Tinham a sua própria moeda, tinham a sua própria religião, tinham um modelo, né, de império exercido pelas cidades. Então,
do ponto de vista jurídico e das diferenciações, eram momentos históricos, até aqui, que a gente não tinha, por exemplo, a divisão entre urbano e rural, que para nós foi um marco do período da modernidade para identificar o que era cidade. Né? Nós não tínhamos aqui, nesse modelo, uma discussão de função social das propriedades. Por quê? Porque a propriedade, ela era toda do Estado, nesse modelo aqui. Então, esse processo é que vai modificando paulatinamente. As cidades intramuros que resolviam todas as suas funções dentro daqueles muros. E a gente anda por essas cidades hoje e ainda acompanha. O modelo de vias era um modelo que evitava... Desculpe. Era um modelo que evitava, que propiciava a proteção da própria cidade. Né? De que modo? Né? Eram vias tortuosas em vielas, cujo centro dos encontros todos era de difícil acesso, porque se elas fossem invadidas, teria maior dificuldade. Aqueles que não conheciam as cidades, eles entrariam nessas vielas e se perderiam. E hoje, nós turistas adoramos nos perder nas vielas da cidade medieval, mas existiam essas funções porque eram características daquele período histórico. No período pós-medieval, a gente vai ter uma outra situação, né? Em função da mudança da economia. Essa mudança da economia de mercadorias para a economia monetária, a introdução da moeda, né? No processo de mercantilização. E aqui foi o início das enormes transformações urbanas que transformou Paris, que vocês estudam tanto. Né? A nossa base aqui para estudar isso é o Mumford, que vem das bases do planejamento urbano e da história medieval, enfim. Né? E do ponto de vista urbanístico, aqui essa qualificação de a terra escapar da detenção feudal e passar a ter valor econômico, vai significar o início do processo de mercantilização da terra também. Passa a ter um valor econômico, né? As restrições que existiam de todas aquelas proteções, elas começam a cair paulatinamente, e o grande paradoxo, né, é que aquele processo de planejamento que existia, aquele processo que existia e que fazia uma função, ele escapa àquele conteúdo todo, né? Ele escapa do conteúdo de proteção do Estado e ele vai significar uma perda do controle. Então, o grande paradoxo dessa mutação vai ser essa perda do controle e as funções urbanas deixarem de ser significativas nessa cidade mercantilizada. Tá? Então, um resumo muito breve, muito rápido, assim, só para a gente pontuar estas diferenças. Né? Por que os processos vão ter esses reflexos quando a gente fala de direito à cidade? O direito à cidade ele tem que estar inserido no contexto econômico, político de cada sociedade, de cada modelo histórico, de cada momento histórico. Né? Aqui nós poderíamos passar a manhã inteira, por exemplo, conversando de como foi esse processo de a terra passar a ser considerada um bem econômico. Né? Então, nós tínhamos um modelo que lá no medievo a terra tinha uso até 900 anos, então passava por gerações, e esse uso que as famílias faziam eram usos determinados, de produção da economia X, Y, Z, produção de grãos, produção de alimento. Né? Com essa perda da detenção feudal, esse modelo é substituído pelo modelo liberal, e até hoje a gente está procurando caminhos, porque o grande paradoxo criado é uma espécie de perda da função. O que ocorre com a modernidade? E aí também as luzes para refletir sobre isso vêm muito dos estudos produzidos
por urbanistas, né? Na modernidade, há uma tentativa de recuperação desse período, que foi um período de perda de embelezamento, de perda de controle, né? De ausência de regras, né? O fato, a queda dos muros todos do feudalismo expandiu aquela necessidade, e aqui, novamente, não é contra nem a favor, né? Nós temos um paradoxo decorrente da mutação. Tá? Então, essa alteração, essa mudança toda decorrente dessa situação da mutação do feudalismo vai originar o grande paradoxo da consequência da ausência de regras, né? Dessa completa liberdade, da falta de embelezamento, porque não tem mais todo aquele conteúdo, aquele controle. A modernidade, de outra forma, que não é aquela presença do Estado diretamente, do Estado que se confunde com a religião, né? Da expressão do rei como o comandante central que nós temos no período medieval, a modernidade, a partir da separação do Estado e da política, vai fazer vai proporcionar e vai propor um outro modelo, que é, a partir das regras, a retomada desse período perdido, né, no período liberal, desse controle perdido no período liberal. Então, até o período medieval, a gente tinha toda aquela crença, né, que o rei era o representante do Deus na Terra, tinha a fusão, né, de Estado e religião, os papas eram papas que representavam, eram os reis. Então, nós não tínhamos a grande conquista da modernidade, é a conquista de separação do Estado e da política. E o direito representando esse fio condutor dos consensos possíveis dentro de cada sociedade. Então, a função do direito é uma função, aqui colocada, é uma função de estabelecer os limites da sociedade para ela mesma. E como se fez isso ao longo da história da humanidade? A partir das regras. Então, esse período da modernidade, em todas as ciências que a gente trabalha, ele foi caracterizado por essa identificação dos seus conceitos próprios. Tá? E as regras jurídicas que nascem daí são regras jurídicas que tentaram estabelecer um controle a partir das leis. Tá? No urbanismo, isso vai se expressar nessa retomada aqui de todo esse controle do período perdido, vai se expressar com a funcionalização, com a identificação de funções, né, com a delimitação do que era urbano. Por que esse período? Porque nós tínhamos os vários modelos de cidade, nós tivemos o processo de urbanização nesse período. O período da modernidade foi o período do processo de industrialização, foi o período da descoberta do aço, foi o período do desenvolvimento do telefone, foi o período em que todos os serviços começam a se estruturar, em função da evolução científica, começam a se estruturar todos os serviços que hoje tem na cidade. A Revolução Industrial, que vem com a modernidade, né, caracterizada pelo período da modernidade, ela muda o processo econômico, né, ela muda as relações. Então, tudo aquilo que era tratado no âmbito do campo começa a ser tratado no âmbito desse núcleo que passou a ser considerado cidade. E aí nasce a ideia tratada muito no âmbito do direito e também do urbanismo, do conceito de urbano e do conceito de rural. Das funções de uma e de outra. Então, ali nós tivemos, assim, vários momentos específicos, mas a Carta de Atenas, ela foi um dos marcos para o urbanismo e que até hoje ela traz elementos importantes para serem debatidos. Então, essas funções, habitar, trabalhar, circular e recrear, são funções lá da Carta de Atenas, caracterizadas como funções das cidades, que inspiraram os planos diretores,
né? Inclusive no Brasil, a Carta de Atenas lá de 33, mas o Brasil, que começou o seu processo de planejamento de modo mais intenso a partir de planos diretores, a partir dos anos 60, né? Fora o do Rio, Pereira Passos, nós tivemos depois um processo mais intenso aí a partir dos anos 60 ainda, foi inspirado nesses conceitos. Tá? E porque eram os conceitos do período. E conceitos que até hoje são importantes. Né? Cada cidade desse período tinha a sua característica e o seu processo de apontamento de questões. Nós tivemos aí, vocês tiveram nas aulas anteriores, já um pouco dessas discussões. Então, aqui há um diálogo. O que as regras com relação à cidade industrial nos trouxe? Né? Aquela ideia de recuperação da ideia de saúde pública. O maior exemplo aqui no Brasil era Cubatão. Todos os estudos apontavam Cubatão como um grande problema urbano em função da contaminação do ar. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos Estância Velha, com a situação dos curtumes, ia falar cortiços, escapou, a situação dos curtumes. Né? Então, vários processos de degradação gerados pelo modelo de industrialização e que trazem regras de minimização posteriormente dos efeitos gerados. Né? E esse modelo aqui começa aquela discussão mais ampla, que o modelo de degradação, né, aqui é do estivador, que é a partir da alusão ao Mumford, mas o modelo de degradação das pessoas que estão e que vivem nessa cidade é a degradação da própria cidade. Então a gente volta a uma perspectiva mais ampla. Nesse período também, é o que eu dizia, que nós temos essa separação entre cidade e campo. Tá? Foi acentuado nesse período. E por que eu faço isso de um modo... Isso aqui foi a minha pesquisa de mestrado. O tema foi Dimensão Constitucional de Direito de Cidade, então eu me dediquei bastante a esse aspecto. Num outro momento a gente pode até conversar mais. Porque dos grandes desafios da cidade atual, da cidade da pós-modernidade, da cidade dos estados democráticos e da cidade que discute hoje sustentabilidade, é trabalhar a perspectiva do território. E é a forma que no Brasil nós temos. Então, essa divisão urbano-rural, ela teve uma caracterização para aquele período histórico que voltava ao controle. E esse controle, ele ficou adstrito ao urbano. Tá? Ele nasceu na Europa, esse modelo, mas a própria Europa, o próprio Benévolo, lá no século passado, ele já apontava o grande erro de fazer um planejamento e um processo, um olhar sobre a cidade, só a partir das funções urbanas. A cidade sustentável hoje, a cidade desse estado socioambiental, é uma cidade que precisa pensar sobre esses aspectos. Porque essa cidade é uma cidade que precisa retomar o todo. Então, é um dos grandes processos de diferenciação a serem tratados assim. Então, tudo isso aqui foi dito para a gente chegar nessa ideia de cidade na contemporaneidade. O que é essa cidade na contemporaneidade? Primeiro, aqui o conceito de contemporaneidade, tem atores que usam eu uso contemporaneidade em função do tipo de autor que eu estudei. Mas tem gente que trata como pós-modernidade, modernidade tardia, enfim, tem vários conceitos que querem dizer, no sentido aqui do que eu estou abordando, que nós estamos num outro momento de mutação. Nós não estamos mais naquele período da modernidade, quer dizer, todos os processos tratados e vistos a partir das agendas internacionais que dão conta da necessidade de a gente enxergar o todo, enxergar um ecossistema, enxergar os problemas decorrentes do processo de industrialização, não só a partir deles mesmos, mas a partir da perspectiva de um olhar mais integrado,
faz com que a gente tenha um processo de evolução para tratar essa complexidade. Então, aquelas soluções que nós tínhamos, como uma receita de bolo, como um checklist para cumprir um resultado, vai fazer com que nós, dentre esse checklist para cumprir um resultado, nós tenhamos que enxergar todo aquele processo de evolução que está ali no meio. Tá? O que acontecia nesse período todo inspirado nas ideias da modernidade? As leis, elas foram traduzidas, elas foram colocadas de modo, traduzidas no sentido jurídico e colocadas como regras que tratava tudo como se fosse um plano físico-territorial. Mas o que tem embaixo? O que tem em cima? Quais são os resultados disso? É o que a gente tem debatido hoje. Tá? Então, aquele modelo, que é um modelo que trabalha ciências a partir delas mesmas, ela tem os seus paradoxos. Foi extremamente importante para o período, tá? Porque ela recuperou um período de ausência de regras que podia tudo. Tá? Mas hoje não é mais suficiente. Então nós temos assim, exemplos. Né? Nós temos situações no âmbito das cidades que a regra urbanística dizia uma coisa, a regra ambiental dizia outra, e a regra de escoamento de águas, por exemplo, dizia outra. Só que o terreno, a área, é o mesmo. O que eu faço com isso? Então, esse modelo compartimentado, ele é característico da modernidade. E, novamente, não é contra nem a favor. Ele é uma especificação que foi produzida a partir das políticas públicas setoriais. Tá? A discussão entre APP no meio ambiente urbano. Tá? Ela tem um processo de evolução que ela vem discutindo se aplicava o Código Florestal nas cidades, mas o aumento na área urbana, mas o aumento dessa área urbana foi sendo considerada. Tá? A discussão da qualidade da água. Os padrões da qualidade da água, o padrão, a classe 1 para tudo, mas a água vai para o rio de qualquer modo, eu não posso revogar a lei da gravidade. Né? Enfim, as várias situações em que a gente enfrenta no cotidiano são situações que são reflexos desse modelo que tratava de modo verticalizado. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, e já faz muitos anos, Gomes está aqui para não me deixar mentir sozinha, né? A primeira vez que eu ouvi falar de corredor de fauna discutindo um processo de loteamento, a minha cabeça, que tem, já melhorou, mas que tem ainda esse pensamento verticalizado, ficava pensando no macaquinho ao redor daquela área, uma área lá na Zona Sul. Como assim um corredor de fauna? Né? Porque esses elementos que interagem hoje com os processos da cidade como ecossistema, eles são processos que eles precisam ter esse outro olhar. Tá? Os primeiros momentos em que a gente falava em que a polícia de edificações, né, ela não pode entregar o habite e terminar com o controle, era, mas como assim? Vai ter uma licença de operação para prédio? O que são os prédios sustentáveis hoje? Se não o reconhecimento de que é algo vivo que precisa ser. Os primeiros momentos, e eu vivi isso de modo bastante intenso aqui em Porto Alegre, em que foi apontado pelos técnicos que as obras de arte e engenharia precisavam ser inspecionadas, causou uma perplexidade. Viaduto aqui da Conceição e elevada da Conceição. Processos judiciais, porque era um modelo, nós vínhamos de um modelo que as obras de arte e engenharia, elas eram construídas e elas não iam ser jamais modificadas. E não precisavam ter esse processo de monitoramento. A queda da ponte nos Estados Unidos é que gerou no mundo essa mutação de, olha, algo há de diferente. Então, os conceitos das nossas ciências, eles sofreram esses processos de evolução a partir de reconhecimentos.
E essa cidade na contemporaneidade, ela surge no seguinte contexto, né? Jurídico, político e econômico. É um contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, que há o ciclo constitucional, os países entram no ciclo constitucional dos países democráticos. O que isso vem a significar? Tá? Nós tínhamos a Segunda Guerra, um grande trauma para a humanidade, tá? Nazismo, fascismo, os modelos das agências internacionais da ONU surgem a partir dessa ideia de ter um mecanismo estabilizador. Qual é a função dessas agências? É um mecanismo de estabilizador dos consensos que são produzidos, né? E esse modelo das agências internacionais que tem a ONU, quando eu falo agências internacionais, os vários tratados que a ONU produz no âmbito das suas políticas públicas, né? Desde do clima, meio ambiente, as agendas que são produzidas, e tem uma aula específica, né, depois que eu vi aqui que vocês terão ao longo do ano sobre esses conteúdos. Então, esse modelo, ele vai fazer com que a estabilização se dê a partir da adoção de um modelo político democrático, que tenta evitar com que fenômenos como o nazismo e o fascismo tão perversos voltem na humanidade, né? E nesse mecanismo de estabilização começam a surgir os estudos para essas situações todas. E a cidade na contemporaneidade, ela está dentro desse contexto. Aquela ideia de homem médio que nós tínhamos na modernidade, e que o planejamento, ele fazia um planejamento para o homem médio, ela passa a ser substituída pela expressão do cidadão. Então, eu lembro que a primeira vez que nós tivemos que debater como é que no município de Porto Alegre a gente ia aprovar um projeto para indígenas, foi bastante complicado, porque a gente não tinha regra. Né? Por quê? Porque o homem médio é um homem que precisa ter uma cozinha dentro de uma casa, que precisa ter um modelo similar de acessibilidade que é diferente. Os indígenas, isso era um projeto aqui na Lomba de Pinheiro, em Porto Alegre, eles não vivem mais como tribo, mas tem algumas coisas que eles mantêm. Então, dentro da casa, eles não têm cozinha, eles não cozinham, a gente não podia provar, porque não tinha regra no Código de Edificações. Essa ideia de homem médio, ela estava reproduzida. A mesma coisa as casas para baixa estatura. Né? Para não, quer dizer, não tem regra. Como é que cumpre isso? Né? Aquele checklist, ele é um checklist que já não serve mais para tudo. Qual é o grande paradoxo? A gente está abandonando o checklist e ficando sem regra, o que também é um outro problema. Nós vamos ter que encontrar um equilíbrio. Né? As questões de regularização fundiária, aquela visibilidade que surge. A ideia média, tu só tenha, ou tu cumpre ou tu não cumpre a regra. Função, comando, controle. Até esse momento aqui, a gente trabalhava o comando e o controle. A regra, eu tenho a regra e eu controlo se ela foi feita de acordo com a regra. É toda a evolução para chegar num habite traduzido para o urbanismo. Então, eu tenho lá, eu pego as diretrizes, eu cumpro essas diretrizes e eu faço de acordo com o que foi aprovado. Só que esse acordo, como foi aprovado, há toda uma outra situação de invisibilidade que não era vista. E vem agora todo o momento que a gente trabalha as questões de regularização fundiária, há muitos anos, para tratar de todo esse período que não foi previsto. Então, essa cidade na contemporaneidade, ela vai ter estes marcos de um Estado democrático. Né? O que vai significar o Estado democrático? Né? O Estado democrático, o cidadão passa para o centro. O executivo, durante os períodos anteriores, sobretudo no período da ditadura, foi o mais forte. E o executivo estabelecia as regras. E o executivo dizia o que podia e o que não fazer,
né? E a partir do que estava ontem, inclusive quem ou não podia matar. Se vocês acompanharam ontem os dados que foram da CIA, né? Enquanto a Comissão da Verdade dizia isso, a gente não acreditava, mas agora que os dados são da CIA, isso tomou uma repercussão. Agora, de qualquer modo, a gente precisa pensar sobre isso, né? A gente precisa pensar sobre isso. Então, num Estado democrático, não é esse poder executivo que é o forte. Porque o poder executivo forte gerou as possibilidades dos grandes espaços de ditadura. Então, esse modelo democrático, ele está calcado em regras, e o cidadão vem para o centro, e o direito, por que o direito tem um espaço tão grande hoje? Nós estamos aqui num sábado de manhã, com o auditório lotado, com poucas pessoas do direito em si, falando de direito. Por quê? Porque num Estado democrático, a ideia da lei é essa ideia de proteção da sociedade contra ela mesma. Quer dizer, a lei produzida por esse Estado democrático é a lei que precisa ser respeitada para minimamente a gente ter um conteúdo a ser trabalhado. É essa a função. Então, e o que faz essa cidade na contemporaneidade? A primeira coisa, ela expõe essas diferenças. Eu tenho lá, cidade como espaço de cidadania. O que vai significar isso? Não é mera teoria, né? Na cidade como espaço de cidadania, tem que caber todos. Lá no início, isso aqui no Brasil, vai ser introduzido a partir da Constituição de 88. Né? E essas ideias no mundo, elas começam no México, em 17, né, na evolução, né, foi a Revolução Mexicana, depois nós tivemos a queda do Franco, depois tivemos em Portugal, a Grécia, quer dizer, os processos eles foram paulatinos e lento, entrando no mesmo modelo, no mesmo ciclo, que é o que a gente chama ciclo constitucional. Né? O ciclo constitucional dessas grandes mutações, expressado por esse reconhecimento do direito como esse limite, né, da expressão. Daí me pergunta assim, mas o direito não protege tudo. Não, ele não protege tudo. E ele não tem que proteger tudo. Até porque o tudo não existe. O grau de complexidade entre uma situação e outra, ele é enorme. Então, tem o espaço do movimento, tem o espaço das empresas, tem todos os espaços, o direito estabelece o limite de como se comporta nesse conteúdo. E muitas vezes vai ter antagonismos. Faz parte desse processo. Eu dizia, quando em aula, quando a gente trabalha esse conteúdo de modo mais devagar, assim, eu venho com imagens, com exemplos, a Annelise vai fazer um pouco isso hoje. Agora, só imaginem vocês, assim, quem trabalha com uma das grandes questões que a contemporaneidade trouxe foi a expressão do direito à diferença. O que é esse direito à diferença? Também não é abstrato. Esse direito à diferença se expressa na cidade. Todo mundo precisa andar na cidade, cadeirante, cego, né? Pessoa alta, pessoa baixa. Nós tínhamos praças, que eram praças com orelhão, com banca de revista, com uma série de totens. Será que era possível andar? E essa ideia de expressão do direito à diferença, ela cada vez, ela não termina com a gente não consegue colocar num quadradinho o que era o direito, o que são essas diferenças. Se a gente for pensar há 10 anos atrás, por exemplo, o espaço da discussão do direito dos animais era um. Hoje é outro. Hoje a discussão do direito dos animais tem que entrar nos nossos temas da cidade. Como é que se trata isso? Cada vez que tem uma enchente, por exemplo, a gente não, a Defesa Civil não consegue tirar determinadas pessoas se não trouxer o cão junto. Seu cão. Então, quem vai cuidar disso? São coisas todas que nasceram, que são movimentos novos que surgem. Então, isso é só para pontuar que esse processo de mutação, ele segue. Valores que eram importantes num período podem não ser tão importantes no outro e podem surgir outros, porque há esse processo de evolução. O nosso planejamento, ele é sempre até um ponto.
né? Mas há um espaço de complexidade, quando se discute a complexidade na sociedade, é isso, há um espaço de complexidade que a gente não enxerga. E não tem que enxergar, porque ela é produzida a partir da própria sociedade. Então, essa cidade como espaço de cidadania, ela vai recuperar alguns elementos. Lembram daqueles prefeitos, por exemplo, que devolviam pessoas que chegavam nas cidades? Volta e meia a gente ouvia isso, né? Daí, daqui a pouco, o Ministério Público começou lá a questionar isso. Por que começou a questionar? Porque não pode mais um prefeito agir como aquele prefeito, lá no Estado democrático de direito, há uma função institucional dessa autoridade, que é a autoridade do momento. Ele não pode mais agir como aquele prefeito do filme Chocolate, com a Juliette Binoche, que quer expulsar os ciganos da cidade. Ainda mais sendo Johnny Depp, né, um deles. Né? Então, aquele prefeito, ele era o prefeito de um outro período histórico. Agora, nós temos posturas que se reproduzem em vários momentos, que se comparam àquele período. E o fato de respeitar esse conjunto de situações não significa que não tenha regras. Hoje em dia há uma confusão enorme. O espaço de respeito dos cidadãos não significa que não tenha regras, algumas de comportamento, não pode tudo, né? Mas há um espaço maior do que aquele definir o que pode e o que não pode. Expressão do direito à diferença. O direito à diferença é das várias formas que a gente vê, né? É desde o urbanismo, né? Desde as praças, é desde a forma de acesso. Eu sou nascida em 67. Tá? E no todo o meu processo de adolescente, eu não conhecia síndrome de Down. As pessoas não saíam na rua. Ah, não, só saía para vender loteria e limpar sapato. Então, algo mudou e que bom que mudou. Agora, precisa ter esses espaços todos. A lei foi produzindo formas de proteção desses espaços. Daí vem as cotas, né? O que é isso tudo? São formas da sociedade recuperar aquele tempo em que ela não enxergava essas situações todas. Nos dá trabalho, nos confunde? Sim, porque nós somos treinados para aquele modelo do homem médio. Aquele modelo que é do sistema anterior. Mas essa expressão do direito à diferença, ela ocorre nas cidades que é onde a gente vive. Daí vem, mas a linha de ônibus tem que... todos os ônibus têm que ter acessibilidade. Eu não diria que todos os ônibus têm que ter acessibilidade, porque também nem tudo tem que ser o ótimo. Mas o mapeamento, de onde as pessoas que necessitam de acessibilidade precisam, tem que fazer. Tem uma outra discussão interessantíssima no urbanismo, que é o que vai fazer com os pubs. E às vezes eu levo ovos, porque tem um fator assim, que é extremamente importante a gente perceber, que é o seguinte. Sempre quem trabalha para a afirmação de direitos na militância, seja na militância social ou seja na militância institucional, desenvolvendo esses conceitos, vai querer afirmar esses conceitos. E que bom que é assim. Então, jamais... eu, que sou do direito, vou convencer alguém que trabalha, que disputa acessos de acessibilidade, que a forma de entrada de um prédio pode ser lateral. Ele está no direito dele de querer a entrada pela frente. Faz parte. Agora, também jamais vamos convencer quem trabalha com patrimônio cultural que tem que ter uma rampa de acesso que vá no meio da rua. Porque tem situações que aquela rampa de acesso que está lá no decreto federal, ela não é possível, porque a rua já existe ali. Daí é que vem o direito, na sua composição, para chegar a um conteúdo. Tem as palavrinhas básicas da proporcionalidade, que a Annelise vai trabalhar com vocês, que podem auxiliar nessas respostas. Agora, por que acontece isso? Acontece isso porque houve esse espaço de cidadania no âmbito da cidade, do espaço democrático, da cidade democrática.
Senão nós ainda teríamos aquelas situações de invisibilidade sem visualização. Esse é o compromisso. Então, uma cidade no Estado Democrático de Direito, ela tem compromissos jurídicos diferentes de uma cidade anterior. Um outro exemplo, aqui tem muitas carinhas jovens, mas também tem pessoas mais velhas, né, de cabelos brancos, né, assim como eu. Quando é que, antes da Constituição de 88, a gente pensava em ter ação judicial para pedir consultas, medicamentos, ou entrar com uma ação judicial para tratar direito à poluição, baixar volume, né, poluição sonora? Será que era porque os advogados da época não tinham criatividade? Tem gente que pensa isso. Será que as pessoas não achavam que era? Não, gente, é porque mudou o direito. Esse Estado Democrático de Direito, essa Constituição que reconhece direitos, né, por mais enxovalhada que ela seja, ela traz o cidadão para o centro. E daí nasce essa judicialização toda que permite esses espaços. Então, hoje, por mais excessos que tenha, porque é aquela ideia de pêndulo, né? Quando tu afirma determinados conteúdos, tu vai ao limite e depois volta. É como para o equilíbrio. Né? Eu espero que nós estejamos voltando para o equilíbrio, porque esse próprio exemplo que eu usei para vocês, que é o exemplo da saúde, é um exemplo que hoje ele está bastante, precisa ser refletido. Porque o excesso de judicialização, em muitos aspectos, está acabando com a perspectiva do SUS. Porque a nossa sociedade é uma sociedade que a gente vai no médico e se não vem um exame do médico, a gente não sai satisfeito. Então, o nosso modelo foi um modelo criado por um Estado social com visão europeia, mas a gente adota na saúde uma visão de modelo americano. E isso está tendo um descompasso. Enfim, fecha parênteses. Né? Mas essa situação toda, ela surge aqui. Né? Função socioambiental, nesse conceito de cidade democrática da contemporaneidade. Função socioambiental. O que é essa função? Hoje a propriedade não tem como a gente analisar sem olhar esse olhar socioambiental. Né? E esse socioambiental não é só os elementos, quando fala de ambiente, não é só os elementos do ambiente, ar, água, solo, fauna e flora. É o todo. Tá? Mas não tem mais como a gente desenvolver projetos sem ter esse olhar, sem olhar os dados internacionais. Não sai do lugar. Né? Os dados de mudanças climáticas, né, de evolução da água, levantando, né, os rios. É um fenômeno que está acontecendo. Por quê? Porque o mundo, porque o universo, as situações todas se modificam. A ideia de funções sociais da cidade, isso nasce lá no 182 da Constituição, o termo funções sociais da cidade, está lá no 182, quando pela primeira vez na nossa Constituição, das nossas Constituições, a gente tem um capítulo de política urbana. E esse funções sociais da cidade, ele vem num contexto, depois o Estatuto da Cidade vai explicitar esse conteúdo, ele vem num contexto que vai além da Carta de Atenas. E por que ele vai além da Carta de Atenas? E bastante além. Porque a nossa sociedade hoje tem desafios diferentes do que a sociedade da modernidade. Nós estamos num momento jurídico, político, diferente. E o nosso desafio jurídico traduzido na Constituição é diferente. Então eu não posso mais tratar as funções sociais da cidade restritas àquelas 4 que estavam ali definidas. Eu não posso tratar de cidade hoje sem tratar de infraestrutura, sem tratar de meio ambiente, sem tratar de participação popular. Não é mera firula jurídica, como eu já ouvi. Tá? Ou a palavra da moda, mimimi. Não, é conceito jurídico que precisa ser observado. E se não for observado, pode ter nulidades. Quantos planos diretores de cidades foram declarados incondicionais por ausência de participação popular?
O judiciário não entra no mérito do que foi produzido, mas ele observa se o que foi produzido foi de acordo com a regra. Se não foi, ele é declarado inconstitucional. No sistema anterior, o plano diretor não era nem lei. O que é uma lei? Uma lei é algo que está sujeito aos freios e contrapesos. Ela passa pelo executivo, pelo legislativo, ela é sancionada e é dada publicidade. Então, ela tem um processo maior digamos assim, de debate. O que é um ato do executivo? É um decreto baixado pelo chefe do executivo, pode ser o prefeito, o governador, o presidente, dizendo qual é o conteúdo. Não tem esse espaço de debate. Então, os planos diretores no passado, a maioria dos planos diretores do passado, né, não é o nosso caso aqui de Porto Alegre, eram atos do executivo, né, ou atos do conselho. Tem ainda muita legislação urbanística que são deste modo, né, que são produzidos deste modo. Agora, as consequências são um excesso de poder regulamentar, que a gente chama. Bom, a ideia, então, de funções sociais da cidade, ela se amplia, né, para todos esses elementos que a gente trabalha hoje. Dimensão de todo o território. Cidade não se contrapõe ao campo. A cidade sustentável, por que os planos diretores hoje exigem que o plano diretor seja para todo o território? Porque justamente a cidade sustentável dá conta em que a gente precisa planejar precisa pensar, não planejar naquele sentido também da modernidade, mas precisa pensar as várias articulações que decorrem daí. E tem soluções interessantíssimas quando se pensa a partir dessa dimensão. Então, esse período é um período que é o período que pensa a era da fragmentação e o direito traduz esse conteúdo também. Tá? Então, o que lá no Estatuto da Cidade vai aparecer, fazendo o que a gente chama em direito a densificação do conteúdo? Diferente do urbanismo, densificar um conteúdo para o direito é ele partir, nós temos uma hierarquia das normas. Tá? A Constituição, a gente densifica aquele conteúdo da Constituição nas leis que estão abaixo da Constituição e a gente concretiza a partir da aprovação dos projetos, das situações específicas. Essa, digamos assim, é uma metodologia que não é do Brasil, mas que a gente adota, os alemães, os portugueses. O nosso sistema, que não é o nosso sistema, é um sistema que ele tem essa raiz, ele não é o sistema americano, que é como law, que se produz a partir da jurisprudência. Né? O nosso sistema, ele tem essas bases. Né? Então, parte da Constituição, por isso que hoje a gente diz assim, a gente tem um direito civil constitucionalizado, um direito empresarial constitucionalizado, por quê? Porque a Constituição é o nosso marco principal, isso é o que ocorre nos países ocidentais, a partir desses processos de redemocratização. Então, o que foi densificado, ou seja, a partir da Constituição produzido, foi lá a regra que o plano diretor é para todo o território. E olha o desafio disso. E eu posso utilizar os instrumentos que estão lá previstos para legislar para todo o território da cidade. Eu posso usar, por exemplo, um zoneamento na área rural. Mas as áreas rurais ainda se mantêm. Tem gente que diz, mas não tem. Tem, e precisa ter. Porque a função de alimentação, a função de pulmão, ela é uma função para o todo. O plano diretor estabelece a função social da propriedade. Quem é que atribui função? A nossa Constituição, ela estabelece a ideia de função social da propriedade. O que é isso? Vamos passar aqui rapidinho. Eu tenho uma explicação aqui, depois a gente volta. Eu vou falando e... Aqui, ó. A ideia de propriedade, ela está ao longo da humanidade trabalhando as dimensões de território. Mas nós tivemos também um processo de evolução.
E ela começa lá na Roma como instituição religiosa, as ideias que predominam, a grande mutação vai ser aqui com a Revolução Francesa. Lembram que um dos marcos era a ideia de ter propriedade, quais eram os marcos da Revolução Francesa? Né? Que foi a grande virada de mesa que nós tivemos naquele período, né? E que nos inspira até hoje. Foi a possibilidade de contratar, a possibilidade de estabelecer as relações privadas, casar com quem quiser, e a possibilidade de exercer a propriedade. Está lá na Revolução Francesa isso, esse grande marco aqui. Por quê? Porque estava se contrapondo ao período anterior, ao período medieval. Então a grande mutação era o reconhecimento que em todos os guetos tinha troca, tinha câmbio, que as pessoas queriam exercer a sua liberdade. E aí nasce toda a ideia de direitos individuais e cidadãos contra o Estado. Até então, nós não tínhamos essa alusão, né? Mas já lá naquele período, a gente tinha autores que falavam dessa necessidade de trabalhar um conteúdo de propriedade. Se naquele momento de contraposição era importante, era fundamental que a propriedade saísse da mão do rei, mas e pudesse ser daqueles que usavam, daqueles que trabalhavam, daqueles que adquiriam, na etapa seguinte já havia grandes pensadores dizendo, olha, nós precisamos ter algum limite nisso. O Comte, pai do positivismo, ele dizia que o proprietário tem o dever de formar e administrar capitais em cada geração para os trabalhos da geração seguinte. Não falava em função social, mas tinha um conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a noção, todas essas noções que surgirem, elas não significam a individualização de tudo. Porque aqui no Brasil a gente ainda tem aquela noção do proprietário poder tudo. Já não é mais assim, mas há muito tempo. Não só agora, a ideia liberal, essa ideia liberal é uma ideia que também veio mudando. O Ehring, ele era adversário direto da propriedade. O Ehring foi o grande inspirador do nosso Código Civil de 16, do Brasil. Otto Gierke, que a gente trabalha muito no direito administrativo, ele defende a propriedade privada, porque esses períodos aqui, a gente estava em plena mutação no mundo, com as ideias marxistas e com as ideias que se contrapunham ao marxismo, que era final do século XIX. Então, esse período aqui, a grande questão que trouxe a função social da propriedade foi a encíclica Rerum Novarum. O conteúdo de função social da propriedade, ele vai ser um contraponto às ideias marxistas do período, que indicavam que a propriedade e os meios de produção tinham que estar na mão do Estado. E por incrível que pareça, aqui no Brasil, isso ainda é lido como se as ideias de função social da propriedade fossem marxistas. A gente chega a ouvir isso. Agora, a origem dessa situação toda era exatamente o contrário. Porque quando a gente fala de função social da propriedade, a propriedade permanece na mão daquele que fez o seu patrimônio. Só que para viver em sociedade, precisa ter regras mínimas. E essas regras mínimas, elas evoluem ao longo do tempo. Lá na minha terra, que eu sou de Caxias, realmente é complicado dizer, até para o meu pai eu não digo, mas para o meu avô era complicado dizer, olha, as árvores que tu plantou aqui na chácara não são tuas, são do ambiente hoje. O rio que está dentro da tua propriedade não é teu, porque ele se interliga com o todo. Mas é essa mutação que aconteceu. E essa mutação que aconteceu em vários conteúdos ao longo do tempo. Agora, com relação à propriedade, a gente tem um freio assim muito forte, E o que as constituições democráticas introduziram? A primeira foi a Constituição de Weimar, lá de 19, e depois os ciclos democráticos, eles foram incorporando outros conteúdos dessa ordem. Mas elas introduziram essa ideia de propriedade obriga.
Que no nosso caso do urbanismo tem o 182, parágrafo 4º, que trabalha a ideia a ideia com bastante intensidade de possibilidade de parcelamento, de edificação, de tratar a subutilização. Agora, lamentavelmente, a gente não avança nesses conteúdos. Né? Nós não temos nem cadastro mais do que está vazio, do que não está vazio. Essa discussão de São Paulo toda aí, todo mundo fica perplexo, mas há um esvaziamento das funções básicas daquele planejamento que fazia isso, que sabia o que acontecia na sua cidade. De uma desresponsabilização. O que o direito trouxe? Imbuído dessas ideias todas, o direito trouxe elementos para poder tratar esse conteúdo de função social. E ele introduziu obrigações. A reserva legal, o patrimônio, a proteção ao patrimônio histórico, né? As regras de obrigação com relação... Porque não é aquelas regras de polícia. Antes a gente trabalhava assim. É como se eu tivesse aqui um desenho de uma propriedade que eu tinha externalidades. Então o controle era um controle assim, eu controlava a limitação administrativa para a abertura da via, a limitação administrativa para o jardim, né, para todos aqueles recuos viários, recuo de jardim, a altura, o subsolo, mas tudo como externalidades da propriedade. Né? A ideia de função social, ela vem por dentro, ela atribui função. Ela dá um conteúdo, então ela vai dizer, olha, essa região da cidade, ela pode, esse universo aqui da cidade, pela sua característica, ela deve ser de habitação popular. Essa região da cidade, ela tem um conteúdo turístico importante. Então, ela tem que respeitar esse conteúdo turístico importante, pode ter incentivos a partir disso. Então, essa noção de função social para o todo e de obrigações decorrentes dessa função, nasce desse conteúdo. Agora, ela não é as limitações do período anterior que a gente já tinha, desde a origem ali com o Código Tributário, certo? No nosso direito, na Constituição, a gente também vai ter um outro reflexo para o urbanismo, que é super importante, que é essa noção aqui de vários estatutos para diversas situações proprietárias. Eu não tenho hoje só o proprietário do solo. Quando a gente fala em propriedade, lembra direto a propriedade do solo, né? Mas eu tenho hoje uma separação do direito de propriedade do direito de construir. Os índices construtivos, a outorga onerosa, o direito de superfície. Então, eu tenho um proprietário do solo, um do espaço aéreo, e posso ter um do subsolo, com contratos diferentes. No âmbito rural, isso é traduzido por quem tem a terra e quem tem a plantação, por exemplo. Que eram aqueles contratos de parceria agrícola antigos que não funcionavam, que estava um monte de discussão. Hoje é a superfície. Então, eu tenho várias situações proprietárias. Eu tenho uma ideia de funcionalização, de atribuir função. Aquele que tem como seu um terreno de até 250 metros, para moradia, ele pode. E daí vem a discussão. Mas ele pode, mesmo que tenha outras restrições? Pode. Ele já mora lá. Eu não estou tratando de uma situação futura. Eu estou tratando de algo que já existe. E no mínimo há 5 anos. Qual que é a importância disso? É tratar especificamente, primeiro, que seja para moradia, né? Que seja a única moradia, porque essas questões do direito, elas têm tomado uma proporção que ela começa tratando vulneráveis e daqui a pouco generaliza. E quando generaliza, perde a função para o qual ela foi criada. E isso é uma coisa que é muito grave, porque tu não trata os diferentes, a grande ideia do processo de diferenciação é tratar diferentemente os diferentes. Não é generalizar de modo, novamente. Né? E nós temos passado por isso, a nova lei de regularização passou por isso. Foi exatamente esse modelo que foi adotado. Então aqui a gente tem
proteção à pequena propriedade, a gente tem a proteção às habitações no urbano, a gente tem toda a ideia de direito fundamental do proprietário, mas ele precisa cumprir com as funções proprietárias. Tá? Essa aqui é uma fala do Gustavo Tepedino, ele é um jurista carioca, né, do Rio de Janeiro, que é dessa nova geração que estuda esses conteúdos. Ele diz o seguinte: olha, a proteção ambiental, a utilização racional das reservas naturais, as relações de trabalho derivadas da situação proprietária, o bem-estar desses mesmos trabalhadores, são interesses tutelados constitucionalmente que passaram a integrar o conteúdo da função proprietária. O que vai significar isso? Que aquele proprietário que não cumpre com a função social, ele não vai ter a proteção do direito. Sabe qual é o reflexo disso? Não basta mais ter a matrícula. Se ele tem lá condenação por trabalho escravo, enquanto ele não terminar o trabalho escravo, enquanto ele não resolver esse problema, ele não vai ter a proteção jurídica. Se ele não cumpre com a função social da propriedade do ponto de vista agrário, de produção, ele não vai ter o direito à reintegração de posse se tiver invasão. Aquelas decisões do Rio Grande do Sul, dos juízes que não davam liminar um tempo atrás, era isso. Demonstre o proprietário que cumpre a função social, que é com o cadastro do INCRA, aquele que diz quais são os mínimos. Era isso. Por quê? Porque nessa nossa ordem constitucional, outros elementos eram introduzidos. Eu, no poder público, quando eu entrei, eu sou procuradora desde de 90. Quando eu entrei na procuradoria, a gente recebia os processos para fazer ações demolitórias, para abertura de ruas, e fazer ações de reintegração de posse. A gente não questionava o tempo que a pessoa estava ali, né? A gente não fazia ação. O que começou a acontecer? Não. Diga ao município qual é a natureza desta ocupação. E por que começou isso? Porque a gente tem um universo jurídico com outros modos de proteção. Então, o que a gente começou a dizer? Olha, lá no projeto de origem, quando for fazer o projeto, não significa que não precisa, não pode fazer, mas tem que pensar qual é a situação das pessoas. Quando a gente faz uma abertura de via, não trata de desapropriações, é a mesma coisa, tem que considerar as pessoas. É isso que o direito está apontando naquela ideia de limite da sociedade contra ela mesma, das coisas novas produzidas. Né? Nós chegamos num ponto aqui na abertura da Tronco, que ainda não terminou, mas que era na Cruzeiro, né, na Vila Cruzeiro, que era o seguinte: nós tínhamos feito ações de uso capião, né, e a indenização não era mais para aquele proprietário antigo da matrícula, que a família que nunca mais se interessou pelo assunto, etc. e tal. Né, mas era para as pessoas que foram regularizadas. Não é óbice para a rua. Mas elas têm que ser consideradas. E tinha momentos assim que até colegas diziam: tá, mas tudo que o município agora investiu ainda vai ter que indenizar as pessoas? Vai, porque eles tinham direitos ali. E indenizar ia de qualquer modo. Senão ia ser aquele da matrícula anterior, porque não pode o Estado, esse Estado democrático, que protege também os direitos proprietários, ele não pode simplesmente entrar numa propriedade e não fazer nada com relação aos proprietários. Porque há uma proteção ao conteúdo proprietário na nossa Constituição. Então, essa ideia toda, ela traz esse conteúdo, né, que tem consequências jurídicas de funcionalização, atribuir função, possibilidades de atribuir função, esse reconhecimento das funções socioambientais da propriedade. Tem decisões, por exemplo, do Tribunal de Minas Gerais, antes da alteração do Código Florestal, agora houve uma minimização nisso, que dizia o seguinte: ó, em inventários, né, inventários de propriedades que não tinha identificada a reserva legal. E eles não faziam um inventário se não tivesse identificada a reserva legal. Por quê? Porque é uma função socioambiental daquela propriedade. Então, as nossas relações privadas também estão afetadas com isso. Existem outras hipóteses, assim, existem aquelas
coisas do bem de família, cláusulas de inalienabilidade, que a gente chama. Deixar o bem de família para alguém. Que no Rio Grande do Sul tinha muito isso. Decisões daqui do nosso tribunal diziam o seguinte: se o herdeiro desse bem de família não tem condições de manter aquela propriedade, prepondera a função social em detrimento da cláusula do gravame do pai que deixou para o filho, que era uma coisa incontestável no direito. Então, essa ideia de função e de princípios que valem é bastante forte. E, às vezes, a gente pega o parágrafo do inciso, que tenta dar uma força maior do que está lá em cima. E daí pode dar problema, né? Em função dessa colocação, dessa circunstância toda. Aqui também a consequência jurídica vai ser aquela ideia de o não fazer ter uma consequência. Porque até então eu podia deixar a minha propriedade lá vazia, esperando, né? Esperando inclusive a cidade crescer, né? Nesse processo, se estender, e não tinha consequência jurídica nenhuma. Hoje, se ela é apontada como de utilização compulsória, precisa ter projetos em torno disso. O proprietário, ele pode ser, é o parágrafo 4º do artigo 182. Então, do ponto de vista jurídico, a gente passa a ter uma relevância do não fazer, que até esse momento a gente não tinha. Então, feito esse... Mais 15 minutos? Feito esse corte aqui do que significa a função social e do que significa essa ideia aqui do plano de diretor estabelecer a função social, nesse momento em que parece que se discutirá o plano diretor, há coisas que a gente precisa pensar. Tá? Quer dizer, nós nunca conseguimos avançar aqui em Porto Alegre nessas definições. Quais são as áreas que precisam ser tensionadas, né? Que precisam ser ocupadas? E não é área grande. Os municípios que têm feito isso, e são poucos, eles têm trabalhado imóveis vazios, eles têm trabalhado áreas dentro de um ambiente, de uma área com infraestrutura, mas não precisa ser grandes extensões. Mas precisa pensar, né? Porque a ideia do que é vazio para Porto Alegre é diferente de uma cidade que tem mais espaços. A ideia do que é não utilizado também é diferente. O que é não utilizado? Né? Então, esse me parece um dos conceitos bem importantes. Né? Esse outro aqui, que a cidade não é apenas o ambiente construído, ele também é fundamental. E o Estatuto da Cidade, ele permite fazer essa simbiose do campo e do rural, trabalhar esse conceito mais amplo. Todas as diretrizes lá do artigo 2º, elas são diretrizes que trabalham este conteúdo para o todo. Eu vou trazer aqui só 2 exemplos que nessa eu tenho tido a oportunidade na minha vida de circular bastante, né? Aprendendo com esses conteúdos e dialogando. Então, tem alguns exemplos que me chamam a atenção de como as pessoas fizeram isso de modo concreto, né, nos processos de planejamento. Um desses processos foi no Espírito Santo. As paneleiras do Espírito Santo necessitam, elas têm aquelas panelas, fazem panelas de barro, né? É uma tradição da muqueca, cada turista que vai lá se anima com as muquecas e vem com a sua panela no avião, né? Que depois chega aqui e quebra, mas a gente vem achando que vai poder comer a mesma muqueca. Mas esse barro é um barro que estava começando a ter processo de contaminação. Né? Porque elas tiravam o local de um barro que tinha processo de contaminação. O que eles fizeram? Eles fizeram um zoneamento, era um zoneamento que era de mais de um município, para proteger esta área de extração do barro e trabalharam certificação. Daí, o barro extraído daquele local, eles monitoram para ver se tem processo de contaminação. Que era uma coisa muito séria. Tinha uma área, inclusive, que tinha chumbo, que quando ferve a panela, quando esquenta, saía. Um outro exemplo bem interessante que eu vi foi no Jalapão. Eles trabalharam esse modelo também para o capim dourado. Né? E ensinando por que não podia tirar o capim dourado para qualquer coisa, para qualquer período. Né?
Mas, e como articular essas questões? Articular depois a venda, articular com o turismo. Né? Uma outra situação, e que daí foi aqui no Rio Grande do Sul, bem interessante, foi a questão da produção da cidade. Né? Produção alimentar, de produtos agrícolas da cidade. Uma das grandes reclamações é que não tinha forma de escoamento dessa produção. E aí houve toda uma mobilização e mudou a lei. Isso está no Plano Nacional de Educação, que foi proposta por aqui, a partir dos vitivinicultores aqui da Serra. Tá? Eles entregam toda a produção de uva, que não é aquela em cepa, enfim, para a merenda escolar, para fazer suco de uva. Reforça a merenda escolar, né? E eles têm uma garantia dessa produção. Quem compra? O município, porque o município tem a verba para a merenda escolar. Isso acabou alterou a lei que permite que haja venda direta. Então, sendo produtores do próprio município, há um cadastro e uma indicação desses produtos para serem absorvidos. Em município de pequeno e médio porte, isso tem funcionado super bem. Né? Um outro exemplo desse tipo de articulação e dessa simbiose, trabalhando os espaços, foi com a FURG, que eu vi, lá em Rio Grande. Um dos grandes problemas de contaminação com a quantidade de entrepostos e tudo era aquele plástico. Né? O plástico que enrolava o peixe. Eles desenvolveram um projeto de receber as peixarias e os postos de entrepostos. Recebem e entregam para a FURG e eles estavam desenvolvendo um processo de reutilização desse mesmo produto, que era um dos itens bastante apontados assim como grande grau de degradação, que estava tomando uma proporção maior do que imaginava. Então, esse pensar legislar sobre todo o território, ele tem uma série de repercussões. Em Rondônia, em Porto Velho, teve um evento que eu fui sobre o Estatuto da Cidade, que foi outra coisa. Imagina falar essas coisinhas todas, quadradinhas também, numa cidade, Porto Velho, o território de Porto Velho é maior do que o estado de Alagoas. Tá? Então, para eles passarem em todos os lugares longínquos, eles demoram 5 dias. Tem lugar que é só de barco. E eles tinham, assim, eles conseguiram desenvolver, mudar, inclusive, a forma de receber o Bolsa, eles tinham lá o denominado Bolsa Floresta. Porque as pessoas, para vir todo mês aqui, comprar, receber no banco, não tem banco nessas localidades, eles gastavam mais o dinheiro de combustível do barco do que iam para receber. Era um percentual muito grande. Então, eles conseguiram mudar a forma, era de 3 em 3 meses. Agora, a partir desse gerenciamento do todo, da ideia de não ter receita de bolo. Na ideia de legislar sobre todo o território, essa passagem da zona rural para a passagem para a urbana. Tá? Vocês sabem melhor do que eu do que significa transformar hectare em metro quadrado, do ponto de vista econômico. O Estatuto da Cidade, ele determina que haja um estudo e que haja uma forma de compensação, né, pela mais-valia gerada. Que é o mesmo mecanismo que a gente já vem adotando há bastante tempo, desde a 67, 66, na destinação das áreas públicas e tal. Mas é muito difícil isso aqui de entrar, de ser introjetado na nossa cultura urbanística. Por que essa passagem? Porque se há uma mutação, nós temos lá um equilíbrio, né, que está ali representado. Se há essa mutação, eu tenho que voltar a esse ponto de equilíbrio. Ele não pode nem prejudicar totalmente, eu tenho que indenizar quando tem um prejuízo, o Estado, né? E também eu não posso valorizar demais, eu tenho que recuperar esse equilíbrio. O princípio é esse, né? Do direito urbanístico e do direito constitucional. E em muitas situações aqui nós já tivemos problemas. Nós tivemos, por exemplo, a ação popular, prefeito que determinou abrir uma rua que não estava no plano diretor dentro da propriedade familiar. Tá? O que significa abrir uma rua? Você sabe melhor do que eu. Ter 2 testadas, valorizar aquele conteúdo.
né? Ação popular, problemas, daí, mas como que eu passei por isso? Porque mudou o direito. Muitos fizeram. Né? Mas há esse olhar para essa complexidade que não tinha anteriormente. Né? Proteção dos recursos naturais necessários ao desenvolvimento de uma cidade como um todo. Aqui, esses recursos naturais, que espécie de proteção? A gente pode fazer zoneamento, a gente pode estabelecer um conteúdo a ser protegido. Por exemplo, cidades que têm escassez de água. Historicamente, a gente vem com cidades, olha, tem escassez de água. Então, se ela vai ter um tipo de atividade que usa muita água, o plano diretor pode proteger as áreas que são os mananciais da cidade. Aumentar a proteção. Como? Aumentar a proteção de APP. A gente tem um precedente do STJ nesse sentido, num caso de Pelotas, que aumentou uma APP maior, né, dizendo, olha, aqui não pode construir pela circunstância X. Isso é o que chama interesse local, que é o artigo 30, inciso 1º da Constituição. Agora, o que eu não posso? Eu não posso sair da competência que é do município ou adotar modelos que não dialoguem com os municípios. Porque nessa ideia de muita legislação, há muita cópia e cola, né? Como em tudo. Então, a gente vê, e não é só do direito urbanístico, né? São vários exemplos, lamentavelmente a gente ainda trabalha assim aqui no nosso país. Eu fiz uma vez, há muitos anos, uma pesquisa sobre leis orgânicas. E a lei orgânica de Porto Alegre, ela foi um exemplo muito importante. Então, o que tinha de município do interior que protegia a orla, não, é triste, né? Então, não é assim, não é copiar e colar. Precisa saber qual é a sua característica, se adapta. Nós tivemos um outro momento, que era o momento das portas giratórias nos bancos. Né? Aí todo mundo queria fazer, mas tem situações e situações. Né? Então, a situação que vai identificar é o interesse local. A grande questão da Constituição, ao reconhecer a cidade democrática, ela também atribuiu competências para que esses municípios, que no Brasil se confundem com cidades, exerçam essas competências constitucionais. Mas, para isso, precisa saber quais são as suas atividades. Evidentemente que um projeto como esse que eu relatei aqui do Espírito Santo ou de Rio Grande não caberia em Porto Alegre. Mas nós temos outras tantas situações que poderiam ser difundidas, né, dentro desse universo. Então, as relações em geral entre o meio urbano e o rural, essas articulações de funções, quais são os limites? Né? Esse aqui é um limite. Questões espaciais do meio rural naquilo que não esteja vinculado à política agrária, porque a gente tem os níveis de competência, não dá tempo de falar aqui, mas uma das grandes questões, os nós críticos que a gente tem, são as competências da federação. Então, o direito agrário, quem vai dizer qual é o limite mínimo para determinada área é o direito agrário. Não pode o município mudar o módulo rural para menos. Né? Mas dizer que em determinadas áreas não pode ser, tem que ter um outro modo, ele pode, porque daí estaria na sua atribuição, desde que demonstrado interesse local. Como nessa hipótese aí, por exemplo, da proteção da água. Né? Tem um outro fato, que é aqueles municípios que estão trabalhando com uma produção agrícola sustentável e sem agrotóxicos, enfim. Como é que eles fazem isso para ter as certificações? Além do trabalho com os produtores, eles podem estabelecer um zoneamento nos planos diretores. Tá? Para aqueles que se desenvolvam naquelas localizações, porque não adianta uma propriedade trabalhar. Esse é um dos problemas aqui no Brasil, com essa liberação enorme que a gente tem e que vai piorar pela tendência do projeto de lei que entrou em votação agora já semana passada. Nós não temos uma identificação clara de quais são os agrotóxicos, o que é proibido, o que é permitido, né? Clara no sentido de externado. Né? A regra existe, mas não existe a publicidade necessária.
E há também um processo de convencimento, mas quando há o plantio, a água que cruza as propriedades é a mesma, tem situações que são de contaminação do ar, que também passam. Então, como é que pode ajudar o processo de planejamento? Estabelecendo também esses limites. Não vai resolver, porque a lei não resolve, mas ela ajuda a impulsionar determinados conteúdos. Né? Ainda, o que é, eu falei várias vezes, em estado socioambiental. O que é esse estado socioambiental? Né? Nós temos isso lá na Constituição. Né? Por que socioambiental? Porque nós, da mesma forma que os outros demais países que entraram nesse ciclo democrático, nós adotamos essas ideias aqui de Estado constitucional ecológico. Porque quando começou esses ciclos democráticos, estava no mundo toda a discussão do relatório Butler, né? Estava no mundo a ideia de passar do período da Revolução Industrial no Brasil, que já foi tardio, para um modelo de processo de urbanização, ele fez essas todas reflexões. Então, naquele período aqui, nesse período, já entrava essas ideias aqui de justiça intergeracional e de direito das futuras gerações. E isso foi introjetado, está lá na nossa Constituição, no 225, está no Estatuto da Cidade. E como é que eu faço isso? Isso aqui parece uma abstração, mas no dia a dia de vocês, como profissionais, isso acontece. Por que a cada supressão de árvore tem que plantar tantas? Porque a gente está tratando desse conteúdo aqui, de ideias intergeracionais. E quando a gente discute o direito de futuras gerações, não significa que eu tenha um sujeito de direito individual lá na frente, mas significa que tem que adotar medidas agora para que tenha um futuro. Ou como diz um jurista muito querido espanhol, o Gabriel Ferrer, ele diz que a nossa função hoje é retardar o perecimento das espécies. Né? Então, é essa função. Então, quando a gente adota modelos, por exemplo, que saem da ideia do comando e controle, que analisam o todo e que exigem mitigações e compensações, a gente está trabalhando aqui o direito das futuras gerações. Então, da onde que saem as ideias de mitigação dos efeitos do processo de urbanização? No controle concreto dos condomínios, dos loteamentos, dos shoppings, né? do modelo que faz crescer a cidade. Aqui. Isso não significa ser contra o desenvolvimento, significa que o desenvolvimento ele precisa estar ancorado nessas questões todas. Tem limites? Tem. Não pode ter excesso, tudo isso tem que estar dentro do direito constituído. Não pode ter excessos, a mitigação ela é minimização dos efeitos, então ela precisa acontecer antes. Né? A compensação, ela é o poluidor, a expressão do poluidor pagador, então ela é outro conteúdo. A contrapartida, ela é outra coisa ainda, que ela está lá no Estatuto da Cidade, são conceitos diferentes. Né? Mas ele nasce aqui. Né? Uma outra situação, e eu vou encerrar, a outra situação é que é essa ideia do Herman Benjamin, ele é um ministro do STJ que a gente pode dizer que a jurisprudência do STJ é antes e depois do Benjamin nessas matérias, com muita contribuição. E o que ele diz é o seguinte, olha, esse estado socioambiental é substituir o eu-nós contra o Estado para ser nós em favor do planeta. O que significa isso? As obrigações em matéria urbano-ambientais não são só do Estado. Porque culturalmente a gente tem a ideia, aquele ali o problema ambiental é o problema do vizinho. Né? Então, essas ideias todas, elas são responsabilidade de toda a sociedade. Portanto, as compensações são de toda a sociedade. Essa ideia do cuidado com as questões do ambiente. Isso a gente tem visto muito na área dos animais hoje em dia. E que bom! Né? Antigamente podia bater nos animais, podia... Né? Cada um, o bichinho é seu. Hoje em dia, as pessoas pensam 2 vezes, né? Porque dá um escândalo. E a rede social
grita, né? Enfim, há uma repercussão. Agora, o que é essa questão aqui? Nós, em favor do planeta, significa que há responsabilidades, tanto individuais, quanto das instituições nesse controle do ambiente. Superação da dicotomia público-privado. O que acontece nessa superação do público-privado? O poder público precisa aprovar projetos. E precisa cumprir com essas regras também. E isso, gente, já melhorou muito, né? Mas o início foi complicado, porque o poder público não precisava aprovar projetos. Existiam as imunidades. Aqui mesmo, o prédio da URGS, quando foi construído, apareceu o prédio da URGS. Agora, recente, do direito, né? Com problemas, aparece quando dá o problema. Então, essa supera público-privado tem regras, que são regras básicas para os dois. Né? Os projetos de Minha Casa Minha Vida. No nosso sistema anterior, o BNH para a classe 1 era só o poder público que construía. Hoje há um aporte, fala tanto em PPP, fala tanto como no novo modelo. Minha Casa Minha Vida é um dos primeiros. Porque nós tínhamos um agente promotor, que eram as Coabs, os DEMABs, que faziam habitação popular. E era essa a função, receber dinheiro para isso. Houve uma abertura, porque em função dessa superação público-privado. E na expressão socioambiental, a convergência entre as duas agendas. Então, o que é esse socioambiental, do ponto de vista do direito? E esse talvez seja um dos pontos de vista que faz com que essas questões todas hoje tenham uma discussão mais ampla, porque afeta a vida, as atividades econômicas e a nossa própria vida. Esse socioambiental é a afirmação de uma Constituição do Estado Social que reconhece direitos fundamentais e fornece meios jurisdicionais para sua garantia. O que significa isso? Eu preciso pensar antes, porque senão vai dar problema. Pode dar problema, pode atrasar o meu projeto. Tá? Eu coloco a atividade econômica hoje, já assimilou isso aqui. Já colocou um viés a mais no seu processo de aprovação. Tá? Eles chegam hoje no município, acho que até no Ministério Público, eles dizem assim, o que eu tenho que fazer? E nesse tenho que fazer, isso gera um cálculo econômico. E é assim que tem que ser. A gente não pode esperar que o empreendedor vá fazer o processo de planejamento. Quem tem que dar a regra é na estrutura, inclusive fazer os modelos na estrutura, é o poder público. Né? Então, é uma externalidade do ponto de vista empresarial e da produção econômica, é uma externalidade que foi absorvida. Ponto. Né? E essa é a grande questão. Se vocês forem pesquisar antes e depois da Constituição, essa área urbano-ambiental hoje ela está bastante judicializada. Situações que não existiam antes, porque a gente não tinha esse modelo de direito. E esse direito à cidade, então, ele é um direito que tem uma abordagem socioambiental, que nasce de todos esses conteúdos e que tem uma agenda internacional que se preocupa hoje também com todos esses conteúdos. Nós temos a agenda ambiental, nós temos a agenda urbanística e hoje temos um elemento todo de direito à cidade dos tratados internacionais que vocês vão ver numa próxima aula, por isso que eu não pautei aqui todos, não daria tempo, mas que refletem este conteúdo a partir desses princípios inspiradores. Então, a gente começou um pouquinho tarde, mas eu já me estendi. Então, eu queria, assim, dizer para vocês, para concluir, que essas questões todas, elas estão em pleno processo de mutação, de amadurecimento, mas eu queria, com tanta carinha nova aqui, dizer que essa é uma conquista do nosso Estado de Direito. Essas situações, elas podem nos causar perplexidade, elas podem causar um modo de insegurança no tratar, porque ela externa essa complexidade do nosso mundo. Mas ela é uma conquista da democracia, das sociedades democráticas, que valeram um esforço
das gerações anteriores e que hoje tem representado o nosso desafio de continuidade. Então, compreender esses desafios, se informar, trabalhar nas nossas ciências com esses desafios todos, me parece que na nossa geração é a grande responsabilidade que a gente tem. Muito obrigada e eu fico à disposição.